Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um Cada Caso um Case. Hoje a gente vai receber o Sandro. Vocês vão gostar bastante do tema, eu tenho certeza. É um tema super atual e principalmente necessário. Queria agradecer a todo mundo que tem participado, colaborado aqui com Cada Caso um Case. Deixa eu incluir o Sandro que acabou de chegar. Vamos ver se dá certo, que ele conecte. Fernando, Mecânica Atuale, bem-vindo. Olá, Oi, Bruna. Tudo bem? tudo Está me bem? ouvindo? Eu te escuto bem, você me Tudo escuta bem? ótimo. Perfeitamente. Só afastando um pouquinho a câmera para o pessoal me ver inteiro. Tá ótimo, vou arrumar a minha também. Excelente, muito bem-vindo, que bom a gente aqui novamente. Estou dando boas-vindas para as pessoas que estão chegando. Vou fazer uma introdução bem rápida para a gente começar, pode ser? Perfeito. Enquanto o Tô pessoal vai tranquilo. chegando, a gente vai fazendo um esquenta. Tá legal. Ótimo. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, sou fundadora da Shopper2B. Tenho uma consultoria que ajuda os clientes no desenvolvimento da experiência de compra e faço isso através da metodologia que eu tenho própria para medir a experiência de compra e comparar com a expectativa que o cliente tem com relação à marca e também no desenvolvimento estratégico do CRM. Hoje eu estou aqui no Cada Caso um Case, que é um projeto que eu desenvolvi desde o início do ano para trazer pessoas incríveis como o Sandro, para que a gente tenha conversas sobre temas atuais e relevantes como o de hoje, e também para dividir e compartilhar aprendizados para que a gente possa entender como a gente escuta um pouco e aprende para aplicar no nosso negócio. Hoje eu tenho a honra de receber o Sandro, que é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e como profissional. Sandro tem uma larga experiência no varejo, mas principalmente tem uma visão crítica super relevante nesse momento. Então, para quem não acompanha ele nas redes sociais, ele tem compartilhado muita coisa interessante. Então, para mim é uma honra ter aqui o Sandro. Sandro, é um prazer te receber, muito feliz. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse um pouco de você para quem não te conhece ainda, para depois a gente introduzir o tema de ESG, que é super importante para o mundo, né? Bom, tá legal. Bom, em primeiro lugar, Bruna, obrigado por me convidar. Vamos ver se hoje a internet ajuda, porque da outra vez não ajudou, infelizmente. Hoje eu tô animado, porque eu tô achando que a rede tá boa. Bom, tem bastante tempo, né, que eu tô no varejo. Então, para quem não me conhece bem, talvez se eu fosse simplificar, eu poderia dividir minha vida no varejo, que ela não começou no varejo. Eu poderia separar assim em dois pedaços, né? O primeiro pedaço eu trabalhei em duas grandes empresas, trabalhei 12 anos e meio, quase 13 no Carrefour. Entrei lá em dezembro de 87 e depois em agosto de 99 eu fui para o Grupo Pão de Açúcar e permaneci lá até 2013. Esses são os meus dois grandes períodos. Nesse período que eu acho que tem de interessante, né? Pouca gente sabe, mas eu entrei no varejo como gerente de informática. Até inclusive eu vi uma super amiga minha aí, a Kátia Frederico, a gente foi trainee junto na Proceda, nem vou falar de idade, porque senão ela me mata, mas puta, tô tão feliz de ter visto a Kátia aí. Que Eu fui legal. gerente de TI muitos anos no Carrefour e depois eu fiz uma carreira normal, de tradicional, passando por departamentos comerciais, comerciaria, perecível, estagiário, diretor de loja, diretor de hipermercado, né? O que eu acho que tem para contar disso de legal, para ser breve, é que assim, eu trabalhei em vários estados, né? E eu acho que isso era uma cultura da época, viajava muito, foi bom, conheci bastante o Brasil, trabalhei muito no sul e no interior de São Paulo, antes de ser diretor de uma loja aqui em Guarulhos. Depois eu fui contratado pelo Grupo Pão de Açúcar, e nesses 14 anos e meio do Grupo Pão de Açúcar, eu passei também, talvez assim, 50% do meu tempo em operações, outros 50% em várias outras coisas, várias. Né, o que eu acho que destacaria aqui, eu me diverti bastante. Fui expatriado na França, foi uma experiência muito bacana. Uma outra experiência muito bacana é que
Eu cuidei de uma operação no estado do Rio de Janeiro, que é uma operação que chamava Sendas, que a gente comprou, isso foi muito legal. E depois do meu retorno da França, eu assumi uma área que eu não tinha a menor experiência, que era a área de compras internacionais. E aí, dessa minha etapa de GPL, eu queria comentar duas coisas. Também vem entrar aí o Péricles, que é um super amigo meu, mas já foi meu chefe no Carrefour, foi meu chefe no Pão de Açúcar, então é um cara que eu tenho respeito muito, um dos caras que me ensinou muito de Legal. varejo está aí. E eu Bem-vindo. vi a Simone na Cano também. A Simone trabalhou comigo no Global Source do GPA. Então, estou feliz de ver esse pessoal aí, que eu gosto. E acabou de. Só vejo gente que acabou de entrar um outro amigo meu, que é o Sérgio Vilas Boas, da minha época do CPOR. Eu fui militar também, então tenho um pouco de tudo para contar. Bom, e depois que eu saí das grandes empresas, eu estou numa experiência, basicamente trabalhei em pequenas e médias empresas, né? Fui CEO de 4 empresas pequenas de varejo, a Multicoisa, que é a rede de franquias, a Corelo, depois uma rede que eu ajudei a implementar em Angola, na África, que chama Intermarket, de um grupo líder, um grupo belga, mas é um grupo líder em alimentação em Angola. E eu até maio eu era o CEO de uma rede de supermercados que chama Veran, fica na franja do Alto Tietê. Bom, fora isso que talvez pode ser interessante, né? Assim, eu tenho uma experiência que eu me orgulho muito de ter passado pelo conselho do Lopes Supermercado, pelo conselho consultivo da Bombril, e hoje eu sou conselheiro da rede Supernossa em Minas Gerais. E acho que isso é legal porque eu tive experiência de ser presidente ou de CEO em 4 empresas familiares e em conselho em 3 empresas familiares. E o que talvez poucas pessoas não saibam, não, porque muitas pessoas não saibam, Bruna, que eu acho que é o que nos trouxe aqui, é que dos anos para cá eu resolvi também enveredar um pouco pela carreira acadêmica, fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, estou fazendo hoje um doutorado em ESG voltado para pequenas e médias empresas também na Fundação Getúlio Vargas, daí que vem o meu estudo do ESG. E hoje sou presidente do Conselho Consultivo do Mestrado Profissional da Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, rapidamente aí, esses 10 minutos para contar aí 36, quase 37 anos de trabalho. Que Vamos à legal. luta. Bom, que bom ver muita gente que te conhece aqui. Eu tive a honra de atender o Sandro como cliente quando eu fui Nielsen, atendi o Grupo Pão de Açúcar, e vivi a parte da compra das sendas, então foi um momento interessante para todos que viveram esse momento. E hoje eu tenho a oportunidade de estar mais próximo do Sandro, a gente se reencontrou, vamos dizer assim, na época do verão. E hoje a gente tem acompanhado o trabalho um do outro e tenho admirado cada vez mais. E estou feliz de ter a oportunidade de trazer você aqui, Sandro, porque eu gosto da exposição como você traz os pontos, e especialmente sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é o ESG. Porque já não dá mais para a gente marketear, né? É um tema que, de fato, a gente vai precisar aplicar. E você sabe como ninguém trazer aí pontos que são necessários e importantes e que, com a vivência que você tem no varejo, você também sabe que não é fácil, mas que é possível, né? Então, vamos juntos aí tentar construir, ajudar uns aos outros para que a gente Vamos lá. possa contribuir, porque é um tema que, se bem feito ou se feito, todo mundo ganha, né? Inclusive os nossos clientes. Uhum. Então, eu queria primeiro que você começasse a falar, vamos assim, do básico, que é explicar o que é o conceito, né? Que eu acho que às vezes Tá bom. todo mundo está falando ESG e às vezes parece simples, mas eu queria que você trouxesse o conceito do que é essas 3 letras. Tá legal. Eu vou falar uma coisa que vai engatar, acho que nessa sua pergunta, tá? Assim, embora eu acho que hoje tá na moda falar de ESG, antes de falar o que significa, eu tenho uma crença que se hoje é uma coisa que o americano chama nice to have, em 3, 4 anos vai ser um must have. Quer dizer o seguinte, hoje é legal, vamos falar porque é legal, meu amigo faz, minha tia faz, minha vizinha faz, não sei o que, todo mundo faz. Embora, então, a gente vai ter que falar assim como faz, mas eu acho que não importa a sigla, o conceito ele não veio para voltar para trás. Esse é um conceito para ficar. É coisa assim, eu não quero polemizar, mas é que esse é um assunto polêmico. É coisa assim, tipo, quem não acredita que a floresta amazônica está encolhendo, está pegando fogo, quem não acredita que a situação do clima está mudando, e eu não estou defendendo nem discutindo razão, essa já é a mesma coisa, você não precisa acreditar, mas eu sugiro que pelo menos vai dar uma olhada. Bom,
A história do ESG, ele está intimamente relacionado com a área financeira, embora esse conceito, né, assim, é um conceito muito antigo. Talvez o ESG, bom, o ESG especificamente, ele veio de uma iniciativa do Kofi Annan em 2004, ele mandou uma carta para 50 instituições financeiras e falou assim, pô, vamos tentar fazer um mercado financeiro um pouco menos agressivo, um pouco mais, assim, legal para todo mundo, etc. E o resultado desse relatório, que não foram os 50 que atenderam, mas quase todos atenderam, esse relatório foi inicialmente solicitado, o relatório não, né? Essa ação foi solicitada pelo Kofi Annan, então a ONU é um co-patrocinador, mas no fundo, na época, quem patrocinou o relatório em si foi o Banco Central Suíço. E pela primeira vez você vê nesse relatório, quem tem curiosidade é só entrar lá na ONU e está disponível esse relatório lá, está lá disponível até hoje. Pela primeira vez eles falam sobre a ESG. Mas eles não falam do assim, queremos criar uma sigla. Não tem uma coisa tipo assim, deixa eu te explicar, tem um conceito. Não é assim que acontece. Eles falam lá no meio. E aí, na maioria dos papers ou dos documentos internacionais, assim, as pessoas têm a maneira de falar o seguinte, uma coisa é muito grande, ele fala assim, Sandro Ausbenelli, bota entre parênteses SAB. E daí para frente, ele só se referencia a SAB. É como contrato, né? Põe o nome de um cara, fala daqui para frente, contratado ou contratante, e aí virou esse, é assim que começou essas três siglas. Historicamente, tem um outro marco que eu acho que vale a pena contar, porque tem um professor que está virando meio arroz de festa, já teve no Brasil esse ano, teve ano passado, toda hora chama John Elkington. O John Elkington, ele é o cara que todo mundo fala que ele é o pai do triple bottom line. Então, ele é o pai dos 3 P's. O que é o triple bottom line? No financeiro, bottom line é a última linha daquela que a gente fala assim, isso é o que importa, é o resultado, é a última linha, isso é o bottom line que o americano fala. E o primeiro P do último bottom line, que é o P de lucro, é o profit. E aí ele falou, bom, vamos colocar mais 2 P's aí, vamos colocar people e planet. Então, assim, quer dizer, nesse conceito dele, que o S já abraçou um pouco, né? Olha, não dá para a gente querer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Tem que pensar nas pessoas que te ajudam a ganhar o dinheiro, tem que pensar no entorno, nos colaboradores, e a gente também tem que ter um propósito maior de cuidar do planeta. É um pouco daí que vem. Mas, para sendo muito franco, siglas parecidas ou mais ou menos a ver com SG de várias maneiras existem nesse mercado assim acadêmico desde os anos 50 e poucas primeiras coisas, assim, 70, 80, mas assim, isso é um conceito muito antigo. Pegou recentemente, eu acho que teve uma aceleração por 2 motivos. A situação, para mim, climática do planeta inteiro está dando uma entortada. E recentemente, eu acho que a pandemia fez com que a gente ficasse um pouco mais reflexivo e falasse, olha, se a gente não parar para pensar nas nossas ações, a gente vai ser obrigado a viver só com as consequências delas. Perfeito. É bem interessante isso, porque a gente faz uma reflexão não só daquilo que a gente tem que pensar como estratégia, e a gente vai falar bastante isso do varejo, mas como a gente pensa como conceito de vida, né? Como você aplica isso na sua vida pessoal, como você cuida do ambiente, como você pensa na sustentabilidade no geral, né? Isso precisa ser aplicado Uhum. em todas as, vamos dizer assim, em todas as faces onde você atua, não só no profissional. Né? Claro, Então, claro. é importante isso, e é isso que você falou, é uma pauta que já vem trazendo há muito tempo, mas tá aí tem uma junção de 3 temas que talvez façam diferença quando a gente pensa na estratégia das empresas, e que pensa em toda a cadeia, né? Desde a produção, desde como você cuida das pessoas, como você atende os clientes, como você ajuda o meio ambiente. E pensando nisso, eu queria que você começasse a falar sobre como a gente pode pensar, ou como isso afeta o varejo, né? Como você vivenciou, imagino que você já Tá, comentou que tiveram aí exemplos, como você pode trazer esse contexto para o varejo? legal. Bom, talvez só uma coisa que talvez eu não tenha falado. O E significa environment, que é meio ambiente. O S significa social, que são as pessoas. E o G é governance, que tem a ver com a maneira de você gerir e controlar a empresa, mas assim, é grana. Então eu vou engatar essa minha fala no que você me perguntou. Perfeito. Olha, o varejo em geral é uma categoria, e aí eu vou falar todo tipo de varejo, seja alimentar, não alimentar, farma, pet, o que for. Uma categoria que, embora eu milite há muito tempo nela e eu tenha um pouco de viés, eu acho a categoria assim meio desprestigiada, sabe? Emprega um monte, gera um monte de capital, paga imposto pra caramba e a gente parece que sempre é o culpado de tudo que acontece.
Por que eu estou fazendo esse pequeno disclaimer? Porque, assim, para o varejo, especialmente para alimentar e implementar isso, é uma questão de sobrevivência, mas vai custar um puta de um dinheiro que eu acredito que as pessoas têm que começar fazendo aquilo que elas podem ao alcance dela. Para o varejo, como varejista, acabei de dizer, que não tem uma capacidade de investimento, não sei aquelas cadeias gigantescas que todos nós sabemos, mas isso, pessoal, isso não é a realidade do mercado. A realidade do mercado é um monte de cara que trabalha cedo, acorda cedo, se mata de segunda a segunda com a família, aí não sobra muito dinheiro. Essa é a realidade do varejo nacional. Que as pessoas, quando pensam, porque o supermercado derruba o cara. Essa não é a realidade do nosso mercado, não é essa. Né? Esse cara, ele tem que ter uma consciência, como você acabou de falar, que todos nós temos que fazer algo pelo entorno, pelo planeta, pelas pessoas que estão na comunidade onde a gente vive, e são coisas pequenas. Dá para fazer e a gente precisa fazer, porque quem não fizer, num momento que não vai demorar muito, pelo tipo de estudo que eu tenho feito, pelas pesquisas, pelas discussões, vai começar a sentir o que deve sentir na pele uma empresa que ela não tem um propósito. Se você não ficar conhecido por ser uma pessoa que é justo com seus colaboradores, que é justo com seus clientes, que não fica estragando o meio ambiente, jogando toda a sorte de detrito, de rejeito para todo lado, que não fica jogando como tinha no passado, tomara que não tenha mais, assim, varejista que pegava resto de fritura, que a gente faz um monte de comida lá e toca em poço, que é poço pirata para não pagar água, taca lá no esgoto, ou seja, pessoas que assim, não têm um tratamento de respeito adequado pela comunidade, pelo planeta, etc., elas vão começar a ser penalizadas. Porque hoje, o jovem consumidor, ou mesmo o consumidor da mídia, que está mais informado, ele quer saber o que você faz com o dinheiro que você tem. Porque não tem conflito, sabe, Bruno, entre ganhar dinheiro e fazer o bem. Eu sou um cara que fala muito isso, porque eu acho que é bom a gente ganhar dinheiro mesmo. Se você não ganhar dinheiro, você não tem o que investir. Mas quem não pensar em reverter uma parte desse benefício que você tem da comunidade, você está instalado para a comunidade, vai ser reconhecido. Olá. Oi. Eu não estou te escutando. Não sei se só é comigo. Você me escuta? Eu não te escuto. Pessoal, vocês me escutam? Não sei se o problema é comigo. Não, não estou te escutando. Kleber, o áudio é meu ou do Sandro que está faltando? Não dá para escutar mais o Sandro. Vamos ver se volta. Vamos aguardar um pouquinho. O tema está super interessante. Você está vendo normal, né? Ele parou, ele travou e de repente cortou o áudio. Será que se tirar o fone melhora? Se ficar direto no celular? Vamos ver se muda. Não. Sua tela está um pouco congelando. Agora congelou de vez. Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta. Tá carregando agora. Pessoal, vamos segurar um pouquinho aqui, ver se dá certo. Tá bom. Vamos aguardar que ele vai sair e entrar novamente. Bem-vindo a todo mundo. Obrigada pela ajuda aí no áudio.
A gente vai esperar ele sair e voltar. Porque... Vamos ver. Ele saiu, pessoal. Peraí que eu vou tentar colocar ele novamente. Vamos ver. Eu tô Oi? te vendo, eu não sei se está me ouvindo. Fala alguma coisa. Não, eu estava vendo normal, só não estava te Agora eu tô te ouvindo. ouvindo. Você estava me vendo ou não? Ou perdeu a imagem também? Congelou a minha imagem? Não, eu tava te vendo, só não tava te ouvindo. Gozado. É estranho também, porque normalmente quando congela é a imagem, né? Que ocupa mais a banda. Bom, então assim, eu acho que para responder essa primeira parte é um pouco isso, né? As empresas que não levarem em conta, não fizeram o que podem fazer, e eu sempre digo assim, faça qualquer coisa, mas faça algo, tem muita coisa barata que dá para fazer. Quem não fizer Uhum. nada provavelmente vai sentir um pouco a fúria do mercado, que é o patrão da gente, né? E um ponto que você comentou que é importante, tem uma questão da nossa geração, mas tem a questão da nova geração que vai reconhecer já muito o valor das marcas que trabalham com isso e que de fato estão atuando nisso, mas não só como consumidor, mas também fazer parte como trabalhar em empresas que estejam atuando assim, né, Sandro? Porque, como você falou, tem Uhum, coisas que acontecem por dentro que talvez o consumidor não saiba, mas as pessoas que você vai contratar talvez já saibam e não queiram vivenciar mais isso. Então, acho que é uma consciência de que não é da porta para fora, né? É algo que com de fato certeza. precisa estar na cultura, né? Com certeza. Antigamente, Bruna, a gente tinha um costume nas grandes organizações, nas médias em geral também, de definir a visão e a missão. Hoje a gente define a visão e o propósito. Porque a missão é uma coisa, você comigo mesmo, eu preciso fazer isso. O propósito é uma coisa maior. Então eu acho que hoje os jovens, aí eu vou me incluir, porque não tem essa de idade, está todo mundo preocupado com o propósito. E eu acredito que você, como empresário, pode ser impactado de três maneiras. A maneira, falando assim, um pouco mais objetiva, é que provavelmente a pessoa que poderia ser seu cliente, se ele não enxergar que você tem nenhum propósito, aí eu digo o seguinte, pessoal, não basta ser neutro, não. Você tem que explicar para que você veio nesse mundo. Se você está só a passeio como empresário, você não vai passar sua mensagem. Então você precisa falar qual é o teu propósito para dar liga. Porque se cara não achar teu propósito, vai falar assim, cara, a diferença do preço da comida, da coca, seja lá do que, não é relevante. Relevante é o que esse cara quer fazer pelo mundo, o que ele quer fazer pela sociedade. Então, o propósito pode te fazer com que você entre lá atrás, lá, não é nem no funil de compra, que está naquela primeira fase, que sabe da jornada do tal do awareness, né? Quando você vai tomar conhecimento da coisa, se esse cara pode ser bom ou ruim, e pode não necessariamente ser no momento que ele vai decidir. Lá atrás ele ouviu falar que de repente se tratou mal um cliente, se desconfiou, sei lá o quê, o dia que ele foi pensar em comprar, falou, esse é aquele cara, esse cara não tem propósito, eu não vou comprar. A segunda coisa é a seguinte, a pessoa que é o seu cliente, ele também, em algum momento, ele é o seu colaborador. Ou de algum outro varejista. Então, se você também não tiver um propósito que seja claro, que seja uma coisa aceitável, você vai ter dificuldade de atrair e reter talento. Não é qualquer cara que vai trabalhar. Eu não quero fazer uma estação para não ser justo, mas eu me lembro que a minha geração queria trabalhar em 3, 4 empresas aí, porque era o sonho de consumo de todo mundo. Tinha uma certa engarrafadora que era o sonho de consumo de todo que era jovem, que eu vou ficar rico, não sei o quê. É diferente. Eu nunca vi nenhum dos meus 3 filhos falar eu quero trabalhar lá. Não vi. Pelo contrário, é bom, é ruim, não faço juízo de valor, é só para dizer o seguinte, as pessoas também não estão querendo trabalhar em qualquer lugar por qualquer coisa, e não só pelo dinheiro. E o terceiro ponto, e eu gosto sempre de falar nisso, porque eu sou um cara muito pé no chão, e eu sempre volto ao seguinte aspecto, cara, supermercado não dá muito lucro. Você precisa fazer tudo direitinho. E fazer isso, de novo, você não quer fazer porque você é bonzinho, faça pelo menos porque você está pensando no seu futuro. Uma coisa que é importante pensar é que as empresas que forem reconhecidas como empresas que têm uma prática de ser justo e correto com o meio ambiente, com o social, e ela também tem os controles internos bons, provavelmente essa empresa
ela vai ser vista como uma empresa de menor risco de investimento. E você pega o seu dinheiro, você quer pôr uma empresa e fala assim, essa empresa é uma bagunça, aí ninguém gosta, essas que vivem no lugar errado, sabe? Eu brinco, em vez do cara estar lá no caderno de economia do valor ou no de finanças, ele está no primeiro caderno. Ali isso acontece coisas que não interessam para quem quer comprar. E se você tem esse espírito e você é reconhecido por ser uma empresa que é organizada, é controlada, é bem gerida, bem governada, provavelmente você vai ser visto como uma empresa de menor risco. Aí vão acontecer várias coisas boas para você. A primeira é, provavelmente você vai ser mais apetitoso para um investidor que quiser comprar um negócio, ser seu sócio, pôr dinheiro. Segundo, que provavelmente a sua empresa vai ser melhor avaliada financeiramente. Porque tem uma parte das avaliações da que a gente chama do valuation das empresas, que esse é 1 mais 1 são 2. Né? Tem métodos de valuation, que a gente pode falar o que quiser, múltiplo de EBITDA, participação de faturamento, parte de faturamento, fluxo de caixa descontado, o que você quiser. Mas tem uma parte que é subjetiva. Essa parte subjetiva, as empresas que têm propósito, são melhor vistas, elas vão valer mais com certeza. E muito provavelmente as empresas de menor risco, porque assim funciona no mundo financeiro, o custo do capital para você, a hora que você for pegar dinheiro no banco, fazer empréstimo, etc., é mais barato. Então, tem um lado positivo também que a gente não pode descartar de fazer o bem para as pessoas e para o ambiente, mas também para a governança da sua própria empresa. Funciona bem. Perfeito. Você está falando aqui, eu estou pensando para quem está vivendo a situação de que puxa, eu gostaria de começar, ou será que eu estou no caminho certo? O que você falaria de... por onde começar? É difícil? É caro? O que você traz como referência, como indicação? Olha, Bruna, eu acho assim, é fácil começar, barato começar, e isso é como você, quando vai no supermercado fazer compras ali, frutas, legumes e verduras, 99% das pessoas não estudou agronomia, não entende nada de planta, e ela sabe a diferença entre uma fruta boa, uma ruim, uma batata boa, uma ruim. Então, assim, bom senso também funciona em ESG. Bom senso funciona. Todo mundo tem um senso comum do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Então, assim, comendo as coisas pequenas e baratas. Você quer cuidar do meio ambiente? Poxa, coloca um local de coleta seletiva lá para o teu cliente vir lá. Cara, sabe, tem uns kits que vêm dessas empresas aí de descartáveis, etc. Cara, é uma caixinha verde, uma amarela, uma vermelha e uma azul. Porque lá não custa R$500. Aqui não é um negócio caro para uma empresa. O que mais eu posso fazer? Um ponto de coleta de óleo, de cozinha, porque a dona de casa também taca esse negócio no ralo. Isso é uma coisa muito simples? É muito simples. Você pode fazer alguma coisa pelos seus colaboradores? Sim, também pode fazer. Falei, pessoal, eu não digo que todo mundo vai ter capacidade ou dinheiro para fazer um plano específico, como a Luísa fez para trainee negro, porque precisa de gestão, etc. Mas sabe o que você faz? Começa colocando como presidente, ou diretor ou dono, faz uma carta, deixa claro para todo mundo que você não discrimina, que você apoia, que essa é uma empresa friendly, não importa a sua orientação sexual, religiosa, de cor, etc. É uma coisa simples. E seja verdadeiro. E acate as pessoas. Isso é difícil? Não, isso é simples. Precisa só querer fazer. E em relação à governança, eu sempre falo assim, eu não deixo o G para lá não, porque é muito importante também. Como eu falei, a empresa precisa continuar dando lucro para você reverter uma parte desse lucro para as causas que valem a pena. Controle, faça os seus controles, garanta que você é cuidadoso e mais, paga os seus impostos, cara. Você quer ser cidadão, não só nega imposto não, paga imposto. Não tem cidadania melhor do que pagar imposto. Pô, mas o que os caras fazem com o nosso dinheiro é sacanagem. Eu também acho, não estou apoiando isso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito pequena que a gente fez, que me encheu de orgulho quando eu era presidente ali do Verão. Cara, nós somos a primeira empresa, o primeiro varejo da América Latina que zerou a pegada de carbono do Last Mile do nosso e-commerce. Sabe quanto custa em média por entrega isso? Para zerar? R$2,30, R$1,80. Você acha que é isso mesmo que vai quebrar o supermercado? Não é. Não é. É querer. Eu fui atrás, desenvolvi com uma pessoa que eu ia mandar um abraço e quero falar, porque eu acho que é justo que o cara se esforçou fazer, é o Fernando da Ecaplan, que é uma dessas startups de sustentabilidade, foi em quinto ou em sexto lugar no ranking da Exame. Não estou fazendo jabá, não, ele não me deu nada de graça o negócio, eu paguei. Só que, cara, a gente zerou a pegada, ele montou um software inteligente, fala quanto é o CEP de origem, quanto é o CEP de destino, quanto pesa. Tem um algoritmo, calcula.
Ai, meu Deus, acho que travou. Sandro, parou de te ouvir de novo. Não tô te ouvindo. Acho que você precisa desconectar e conectar novamente. Não tem problema, isso acontece, tecnologia. A gente espera. A conversa tá super boa. Deixa eu conectar ele aqui, pessoal, só um minutinho. Vou aguardar se ele aparece para mim. Acho que ele não saiu completamente. Tá carregando. Enquanto ele tá carregando, obrigada às pessoas que estão comentando. É um tema super importante. Depois, se vocês quiserem comentar o que vocês têm feito ou as dúvidas, fiquem à vontade. Agora ele saiu, vamos ver. Um minutinho. Não apareceu ainda. Vamos esperar um pouquinho. Isso que ele está comentando é super importante, dessas pequenas coisas que a gente faz e que podem fazer diferença para o negócio e para o consumidor. Então, vamos ver agora se dá certo. Vamos ver. Oi. Voltando. Tá me ouvindo? Perfeito. Eu acho muito interessante isso. Eu estava falando, vamos ver se ele volta. Eu já estava te vendo, te ouvindo, vendo as pessoas falarem, você não tinha me visto ainda. Bom, vamos aproveitar. Enquanto não Ai, mas a cai, a gente vai tecnologia caindo é e eu sei assim, que fica fica... em paz. O importante é que a gente está conseguindo acompanhar e se acontecer a gente volta, não tem problema nenhum. As pessoas Vamos, estão acompanhando. vamos conectando. Então, você estava falando dessas pequenas coisas e você falou da ação do Last Mile que você fez. Que é isso, eu acho que de pouquinho em pouquinho, e não é propaganda não, se tem pessoas querendo fazer e tem empresas voltadas para isso, a gente tem mais é que a divulgar para ajudar, é para o bem, né? Olha, Então fique à tem, vontade. tem tanta coisa simples e barato que ajuda a gente a controlar isso, as despesas, e você ajuda o meio ambiente. É você evitar desperdício de água na higienização da loja, é você colocar controlador de fluxo nas torneiras dos banheiros. Poxa, tem tanta coisa simples que você... Aproveitar água de chuva de reuso para lavar o estacionamento. Mas é tanta coisa, Bruna, que vou voltar no que eu falei há um tempinho atrás. Se a gente usar o bom senso, a gente faz ESG sem sofrer muito. É óbvio que nem todo mundo tem a capacidade, como grandes empresas têm, de até 2040 eu tenho que zerar toda a minha emissão de carbono. Eu acho que isso tem uma jornada pela frente, precisa ter muito apoio, isso tem que ter calma, não é assim que funciona. Mas eu acho assim, de uma maneira geral, eu acho que as pessoas têm um bom senso e a maioria está nesse sentido. O que é importante, isso sim eu acho que é importante, que é um pouco do trabalho que eu estou fazendo na tese da Fundação Getúlio Vargas. É porque hoje em dia é difícil dizer se você está ou não dentro daquilo que se espera em cada uma das letrinhas. Isso é muito difícil, porque você não tem uma regra clara, uma norma clara e fácil de todo mundo entender. Então você tem uma regra, por exemplo, como é que você precisa reportar seu resultado? É claro, um padrão para isso. Se você está na Europa é um padrão, se você está nos Estados Unidos é outro padrão, e o Brasil usa um misto dos dois. Como é que você conta para todo mundo um relatório de se você é aderente ou não àquilo que a gente prega no ESG? E aí já começa, mas prega o quê mesmo? O que você está pregando que eu não sei? Então, assim, isso é um pouco do trabalho que eu tenho feito, essa dificuldade que tem hoje da gente dizer assim, como você mede o cara? Centímetro, em polegada, como é que você mede? Entendi. E você me escuta? Você está me escutando? Perfeitamente, perfeitamente. Ótimo.
O que eu ia Sim, comentar é que sim, vamos eu sim. tenho tentado trazer esse conceito também, Sandro, do ponto de vista de experiência de compra. Então, do que eu tenho medido com os clientes, ajudar os clientes a entender o quanto isso já é relevante, né? E quanto eles percebem isso como valor nas empresas. E também feito a provocação de como eu uso o CRM para a gente poder ajudar nessa questão, não só de propaganda, mas de conteúdo, para poder também ajudar o Uhum, consumidor a entender. Então, quando você fala, por exemplo, do reuso do óleo, como que é isso? Como que eu faço? Como que o supermercado pode apoiar? Quando eu vou lá, qual é o apoio que eu tenho? Então, utilizar também esse meio de relacionamento com o cliente para poder trazer conteúdo, porque eu acho que isso democratiza e aproxima mais do cliente desse conceito, né? Então, eu acho que é uma uhum. forma que eu, de uma certa forma, estou contribuindo para ampliar mais o tema, para que a gente possa usar esses caminhos para poder o consumidor também entender o papel dele e o quanto as empresas ou as marcas que ele está se relacionando também estão fazendo, né? Tá. Bruna, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: é entender que não é vergonha nem crime você contar o que você está fazendo. O que eu acho que é vergonha e crime, que a gente chama de greenwashing, tem nome, é você inventar o que você não faz. Né? Tem um monte de empresa que inventa o que não faz. Ou o que ele faz até, a gente brinca assim, a página 2, ou que minha mulher chama de para uso externo, né? Só assim, uso utópico, só para mostrar, você não acredita naquilo, né? Então, isso eu acho que está errado. O resto, você precisa realmente contar. Até porque, dependendo da iniciativa, eu me lembro que muitas iniciativas que a gente teve no alto da pandemia, a gente precisava contar. Vou dar um exemplo, né? A gente estava dando alimentação grátis para morador de rua no Alto Tietê. Você precisa contar, o cara não sabe onde é que você está e você não pode sair pela cidade. Uma outra coisa, a gente montou uma plataforma gratuita para as pessoas que são empreendedores, ou pessoa que tem um negócio próprio, sei lá, uma manicure, o cara faz pãozinho, faz brigadeiro, faz anjo, não sei o quê. Nós montamos uma plataforma para ele montar uma espécie de uma plataforma para ele lá se comunicar. Ele fala assim, cara, isso aqui é do Alto Tietê. A gente mantém a plataforma, eu falo a gente, porque eu tenho orgulho, não estou mais lá, mas eles mantêm a plataforma, não cobram nada, etc, etc. Então, assim, essas coisas você precisa realmente comunicar. E eu acho que a base dos teus clientes fiéis, a que tem principalmente no teu CRM, são muito importantes. Eles precisam saber por dois motivos. Porque eles vão se sentir respeitados em saberem das coisas que você faz e vão se sentir felizes pela escolha que eles fizerem de te prestigiar. Ele está te prestigiando, mas ele fica feliz. Então, fala assim, puxa, que legal você fazer uma coisa dessa, estou feliz em ser, seu cliente. Então, eu acho que a sua base do CRM, inclusive, ela acaba te ajudando a ser um multiplicador. Eu vi muitas pessoas que eram na nossa CRM que começavam assim a multiplicar no seu Insta pessoal, no seu Face pessoal, no seu Twitter pessoal, dizendo, poxa, lá o Vera está fazendo isso, o Vera está fazendo aquilo. Então, eu acredito que você conta, e mesmo que você não impacte o cara da sua base, você acaba impactando pessoas que são da base dele e indiretamente impacta a sua base. Então, assim, eu só vejo vantagem. De novo, eu quero voltar num ponto, né? Se você não quer fazer a coisa direito, melhor não fazer nada, porque vão descobrir. E aí eu acho que vai ser muito pior, né? Muito pior. O Jonathan está falando uma coisa aqui que é legal do carro de higienização, né? Puxa, eu tenho tanto orgulho disso. A gente pegou um projeto da França, de um site francês. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Rafael Choquet, que entrou aí. Ele é francês, trabalha na França, mora na França, trabalhou comigo lá e eu vi ele entrando na live aí. Legal. E, bom, assim, e a gente falou assim, pô, não fizeram, vamos fazer aqui. A gente desenvolveu esse projeto em 30 dias, tudo interno, o departamento de engenharia do Verão desenvolveu, coisa simples. E a gente começou a higienizar, foi a primeira empresa de higienização de carro na América Latina também. E a gente deu o projeto, Bruno, a todos os varejistas. Até Tokstok, um monte de concorrente da minha região, concorrente direto. Eu dou, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui é para a gente fazer algo em prol da comunidade. Isso pega super bem. E você faz porque você quer pensar em alguma coisa de retorno? Não. Mas você tem retorno, porque as pessoas elas são gratas pelas coisas boas que você faz. E as pessoas entendem também que está tirando uma parte da sua grana
você podia estar pondo no bolso e você está reinvestindo nele. Então, eu acredito que essas coisas têm significado, a gente tem que fazer, assim, tem que comunicar. Eu acho que o seu cliente fiel, ele vai curtir, a sua base de relacionamento vai entender, e os que realmente te apreciam vão se sentir recompensados por falar assim, puxa, reforço positivo, fiz uma boa escolha, esses caras são corretos. Você sabe que eu fiz uma live com a Alexandra Jacob algumas semanas atrás, e a gente falou do mercado de bem-estar do wellness. A amigona minha, adoro ela ali, já trabalhou junto. Maravilhosa. E ela traz uma máxima para esse mercado de wellness, de bem-estar, que eu acho que cabe aqui também, que é quanto mais esse segmento crescer, ou esse conceito crescer, mais bem ele faz, né? E eu acho que isso também vale muito aqui, e eu fui prova disso, que eu lembro que quando você publicou essa questão do carrinho, você compartilhou no grupo de WhatsApp, me procurem que eu vou compartilhar com o projeto, porque quanto mais gente aplicar, e era um momento crítico da pandemia, né, em que o supermercado estava tentando lidar da melhor forma possível e querendo proteger os clientes e também os seus funcionários, né? Então, não era a hora e nem o propósito de querer ter isso para vocês, e pelo contrário. Então, eu acho que é isso. Quanto mais dividir, melhor para todo mundo, né? Acho que esse conceito vale aqui também, né, Sandra? Ah, vale super, né? Não tem como a gente querer fazer nada sozinho, querer ganhar sozinho, assim. Não tem sozinho, né, Bruna? Essa é a realidade. Não existe sozinho em nada, sabe? Assim, se o cara quer viver lá do mito da caverna do Platão, lá tudo bem para ele, mas assim, até na caverna ele se enxergava lá. Então, assim, não tem sozinho. A gente precisa sempre pensar no outro. E eu não sou, as pessoas que me conhecem, eu não sou um cara piegas, não. Assim, isso volta para você. Se é porque a energia é boa, se é porque é karma, se é porque é eu não sei dizer, mas assim, as empresas que elas pregam o bem, elas são sempre bem vistas e elas têm mais resiliência quando tem uma crise danada. Elas são mais apoiadas, são queridas, elas têm resiliência sim. E eu acredito que, assim, não precisa ter uma pandemia ou alguma outra coisa de proporção como essas, em que vai marcar essa geração inteira para que a gente pense em fazer as coisas legais. Acho que não, é só usar o bom senso e você querer para o teu vizinho aquilo que você quer para o teu filho, ou quer para tua esposa ou para o teu esposo. Assim, funciona super bem. E sim, acho que o ESG se enquadra muito nesse negócio, né? A gente precisa, na minha leitura, primeiro, desmistificar. Assim, cara, você não entende as letrinhas, tá bom, tu não precisa entender, deixa as letras para lá. Começa a praticar o bem, ou começa a praticar aquilo que você acha que é justo. Não precisa nem usar a palavra bem, que dá uma forçada de barra. Pratica o que você acha que é justo. Pro cara que é teu cliente, pro cara que é teu fornecedor, pro cara que é teu concorrente. Sim, eu acho que o ecossistema aí, empresário, vai funcionar super bem. E tem as pessoas que ainda estão no passado, sabe? Acha que o fornecedor é meu inimigo, ou que o meu concorrente é meu inimigo. Ninguém é inimigo, cara. Tá todo mundo trabalhando para que o seu quinhão, e se você trabalha para o bem e ele também trabalha para o bem, a gente vai se discutir se a gente vai ser feliz ou infeliz na visão de quem interessa, que é o consumidor, ele que te escolhe. Agora, sim, se o mundo juntar e cada um fizer um pouquinho daquele seu pedaço, vai sobrar dinheiro, não fica pesado para ninguém. Acho que é só uma questão de cada um dar seu passo, sabe? Assim, se eu dou o meu, se dá o seu, cada um que está vendo a gente na live, eu faço, e é tranquilo isso. É isso. De acordo com a sua realidade, você atua. O importante é fazer, né? Independente do que, é importante fazer. Vamos aguardar aqui, acho que falhou, travou de novo. Tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo sim. Tá. Tô te ouvindo sim. Agora eu tava te ouvindo. Que Acho que tem um travou aí porque teve um eu tava te vendo bem. delayzinho. Mas você tá me Tá. ouvindo de novo ou não? Ótimo. Tá bom? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Não, o que eu disse foi que o Eu tô importante te é ouvindo. começar a fazer, independente do tamanho, independente do impacto,
que você vai aos poucos aprendendo. E, de novo, muitas coisas provavelmente as empresas já fazem. Agora tem esse aprendizado que você falou de como eu faço parte, ou como eu sei que eu estou aplicando de fato, quando eu olho, né, e isso está trazendo impacto e retorno, seja para o meio ambiente, para o social, que é o importante, né? Me surgiu uma dúvida agora de onde você acha que as pessoas podem buscar apoio, orientação, ou entender se está no caminho certo ou não? Acho que isso é um ponto importante para falar. Bom, Bruno, eu acho assim, tem várias fontes que dá para a gente acreditar. A primeira coisa é, antes de você procurar ter uma, sei lá, um logo, diz assim, puta, aprovado, você tá direitinho, é legal você se informar. E dá para se informar desde, todo dia se fala sobre isso em algum jornal ou na internet, dá para se informar bastante. Para o pequeno e médio, eu acho que vale a pena você se socorrer das informações do Sistema S. Tem muita informação já disponível e apoio no Sebrae, no SESI. Todo o Sistema S aí tem bastante apoio. Para as empresas maiores, existem uma grande quantidade de consultoria que eu não quero ficar nominando aqui, mas tem um monte de gente especializada nisso. Minha visão é, assim, por enquanto, você não precisa, a não ser que você tenha um objetivo específico, eu posso falar disso rapidamente, você não precisa de um terceiro te falando o que é ESG e o que não é ESG. Mas a gente vai chegar, né? Hoje já existe, principalmente no mercado financeiro, está muito avançado nisso. E, de novo, por que está avançado? Vocês lembram da origem que eu falei lá em 2004, né? Foi o Kofi Annan pedindo para os bancos se organizarem. Então, hoje, eles têm uma série de ativos que estão no mercado, e esses ativos, para você considerá-los ESG, aí você vai precisar de uma empresa terceira independente, checando quais são as coisas que você se propõe a fazer, se isso é verdade ou não, se tem uma contrapartida razoável entre aquilo que você quer pagar menos de juros para quem te empresta o dinheiro, vis-à-vis o que você quer fazer para o planeta. Mesmo assim, tem um pênalti se o cara não fizer o que ele se propõe, Bruna. A hora que ele vai pagar, vai ficar mais caro do que se ele não tivesse falado nada. Então, assim, isso é Entendi. todo regulamento. Deixa eu falar para ele que é melhor sair e retornar. Vamos ver se ele volta. E a gente já vai caminhando para o final, para a gente entender o futuro do ESG, que acho que é um ponto, uma pauta importante. Deixa eu ver se eu coloco ele novamente. Não, ainda não entrou. Agora, vamos esperar que ele vai entrar. Oi. Voltou? Você me escuta? Tá me ouvindo? Tô.
Eu estou te Sim, ouvindo, tá um delay, mas eu estou te ouvindo. ótimo. Então, você estava finalizando para falar que existem regras que precisam ser cumpridas. Estava contando um pouco sobre É, isso. eu tava falando que as regras que elas precisam ser cumpridas hoje para que essas empresas que ficam emitindo título de dívida, que, que precisa ter o que a gente chama de benefício, se ele pratica o ESG, ele tem um benefício, ao invés de ele captar um dinheiro através de uma emissão de título, de bonde, etc., ele vai pagar menos do que ele pagaria de juros, mas na contrapartida, se ele não cumpriu o que ele se prometeu a fazer, ele vai ter uma penalização. Vai pagar um pênalti, vai ficar mais caro para ele. Não vai passar por isso. Eu estava dizendo, eu espero que num futuro não muito distante, ele vai acabar sendo obrigado a se certificar. É mais ou menos o seguinte, você tem um selinho lá, Great Place to Work. Você não ganha nada mais por isso, você não pode cobrar mais caro por isso. Mas o cliente fala assim, cara, esse cara pelo menos tem alguém de fora pendente que está dizendo que ele é justo. E a pessoa tem orgulho de usar aquele logo na empresa, porque ele foi auditado e ele tem Perfeito. algum tipo de compliance com aquilo que seriam umas regras boas. Para o ESG, eu acho que num futuro próximo, e aí o que é um futuro próximo, Sandro? Eu acho que entre 3 e 5 anos, eu estou vendo você aí, minha cara está travada aqui. Isso, mas eu estou te ouvindo, pode falar. Sandro, Tá, então eu estou te estava ouvindo. dizendo que assim, eu estava dizendo assim que num futuro muito distante, isso vai acabar virando uma coisa mais ou menos obrigatória, ou praticamente obrigatória da gente cumprir. A gente vai precisar fazer Uhum. algo para mostrar que a gente tem aderência a isso que a gente chama de preocupação com o meio ambiente, preocupação com as pessoas e com a gestão corporativa. Gerir Perfeito. corretamente a sua empresa também é uma obrigação, não é um favor. Porque a gente tem um papel social que é gerar emprego, expandir, pagar imposto, etc. Gerar a economia de onde a gente está inserido. Perfeito, perfeito. Sandro, para a gente ir caminhando para o final, acho que a gente passou aí por Ok, pontos importantes para falar sobre o que é o tá. conceito, o quanto é simples fazer, o Uhum. quanto dá para começar. Eu queria que você trouxesse uma provocação que, apesar de estar, vamos dizer assim, não no começo, mas estando em pauta agora, o que você diz sobre o futuro do ESG? O que você traz para a gente sobre isso? Eu vou dizer o seguinte, assim, não é nem o futuro, sabe, Bruna? Ele já é o presente. Isso não é uma moda, isso não vai passar. As coisas, eu canso de ver modismo aí, principalmente de técnicas de gestão, de administração. Pessoal, isso, sabe? Isso aí não é, sei lá, isso aí não é o PDCA, isso aí não é SWOT análise, isso é o mundo falando para o mundo, dizendo chega da gente fazer tudo de qualquer jeito, vamos começar a colocar regra aí. Isso é o futuro do ESG. Se a sigla vai ser essa, eu não. Se o apelido vai ser esse, eu não sei. Mas elas vão ser cada vez mais de todo mundo. Eu ousaria dizer, Bruna, que se hoje algumas coisas que aconteceu, tipo quando afundou aquele Exxon Valdez lá que encheu de petróleo, tá toda uma costa. Eu ousaria dizer que hoje, assim, o crime ambiental podia praticamente quebrar essa empresa as indenizações. E se não, provavelmente na bolsa ia ser um estrago muito grande. Vocês devem ter, vocês devem ter ouvido e vocês acompanharam o que aconteceu com o Carrefour com aquela medida absurda deles espancarem aquele cliente. E eu não vou dizer ladrão não é ladrão, não tem nada a ver, ninguém tem direito de fazer o que eles fizeram. Aquilo custa 100 milhões de reais. Será que a gente não deveria investir uma parte de maneira antecipada para fazer um treinamento, ficar como as pessoas merecem respeito, que todo mundo merece respeito, prova o contrário, todo mundo é honesto? Será que a gente não deveria investir esse dinheiro? Sai mais barato. Então, eu acredito que quem, né? Então, uma pergunta até da Silvia Ney, beijo, Silvia. Se você esperar para ver,
Cara, isso é mais ou menos como investir na bolsa, pessoal. Quando você espera o bom sinal, você já está tarde. Não tem bom sinal. Isso é que nem tsunami. Quando você vê a onda de pertinho, já não dá mais para correr. Então, eu acredito, não devia procurar como começo do papo, devagarinho, se informar e fazer o pouquinho que pode fazer e contar, compartilhem. Aquilo que vocês fazem de legal, compartilhem. Não dá para ser o greenwashing lá, que é inventar. Perfeito. Bom, acho que foi muito bom. Obrigada, Sandra. Eu acho que é uma mensagem que a gente traz aqui de como a gente pensa como pessoa, como ser humano, que a gente vai aplicar na nossa vida e isso vai fazer parte, vai ter um desdobramento na empresa ou no trabalho que a gente está. Mas a gente não deve pensar só no corporativo, a gente tem que pensar também na nossa vida pessoal. A gente está falando, afinal, estamos falando de ambiente, estamos falando de pessoas, né? Então, acho que isso é importante. E, e como procurem informações para poder saber como fazer aos poucos. O importante é começar, o importante é tentar, acertar e errar faz parte. Mas eu acho que, de novo, se a gente começar e fizer, vai fazer bem para todo mundo. Então, eu acho que é um tema que veio para ficar, tem um propósito, né? Não é mais da porta para fora. E a gente vai ser cobrado por isso logo mais. Então, Sandro, queria que você falasse as suas últimas palavras para agradecer. Oi? Falhou aqui? Não, é assim. Queria que você desse as últimas palavras para agradecer a todo mundo que esteve nos assistindo. Bom, eu vou falar assim, 3 coisas, tudo rapidamente. Primeiro, pessoal, acreditem, isso veio para. Segundo, quem tiver uma coisa que quiser falar comigo, meu e-mail é sandrobelli@live.com. Manda um e-mail. Eu respondo para todo mundo, não na velocidade que às vezes eu gostaria, mas eu respondo. É sandrobenelli, com 2 L's, @live.com. E por último, eu não posso deixar de mandar um abraço para 3 amigos que eu vi aí. O Zico, que é um amigo meu aí de faculdade, da época que eu fiz física no Mackenzie, estava aí. João Dias, que trabalhou comigo num monte de lugar aí também. E o Oscar, que foi meu chefe. Tem um monte de gente que eu estou encontrando aqui que eu não vejo há 30 anos, mas tal que a gente está se vendo aqui. Que legal. Então, pessoal, eu fico muito feliz, ter encontrado um monte de gente que acredita que isso aí faz parte do nosso presente, não é do futuro, faz parte do nosso presente e que pode ser uma geração muito fundamental, muito importante de vantagem competitiva para você se diferenciar na frente dos seus concorrentes. Por enquanto, isso gera vantagem competitiva. No futuro, e acho que no futuro mais ou menos próximo, não vai ser mais uma vantagem. Vai ser, se você não tem, tá te faltando aquele selinho, a gente não vai comprar aí. De novo, precisando de qualquer outra coisa, me manda um e-mail que eu puder responder, vai ser com o maior prazer. Bruna, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Sempre é uma coisa super importante falar sobre isso. Eu acho que esse é o tipo do assunto que nunca é muito, sempre é pouco. A gente vai falar isso todo dia. O que vocês precisarem, estou à disposição. Mandar um beijo para minha esposa que entrou na live aí, eu não tinha visto. Então, beijo, Vivi, eu te amo. Que bom, bem-vinda, Vivian. Obrigada por acompanhar, obrigada a todo mundo que acompanhou. E Sandro, foi um prazer te ouvir. Eu sempre aprendo. Foi um prazer enorme, viu? Obrigada mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.